Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 25. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por quê? Então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno, o Senhor, é o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor está concedendo a cada um de nós nessa noite. Obrigado, ó Deus, por estar diante da sua presença. Obrigado, ó Deus, por estar aqui com aqueles que são nossos. Obrigado, ó Deus, por estar aqui nesse momento e vivenciar a manifestação da sua graça, da sua glória e do seu poder. Aqui estamos nós, ó Deus, necessitando, ó Deus, não de uma palavra que venha da minha boca, não de uma palavra, ó Deus, que venha do meu coração, mas de uma palavra que venha diretamente do trono do Senhor. Portanto, Deus, nessa hora, cada um de nós, ó Deus, que entrou aqui precisando ouvir a voz do Senhor, precisando ser confrontado, confortado, fortalecido e encorajado pelo Senhor, que nesse lugar e a partir desse momento, nós encontremos, ó Deus, no Senhor um manancial de vidas para o nosso coração. Fala conosco nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Deus suficiente. O Deus suficiente. Podemos juntos nessa noite, nessa preciosa noite, como eu havia dito, concordar e concordar juntos, chegar à convicção, chegar à certeza de que nós vivemos um tempo, um período e uma realidade de muito cansaço. Se você parar para conversar com muitos dos seus amigos, com muitos dos seus parentes, com muitos daqueles que são achegados a você, próximo a você, que andam com você, eles vão testificar junto com você que nós vivemos um período de muito cansaço, de muita fadiga. E sabe, irmãos, quando nós paramos para perceber essa realidade, esse cansaço do qual nós estamos passando, sentindo e enfrentando, não é um cansaço físico. Porque se fosse um cansaço físico, seria fácil para cada um de nós resolver e solucionar. Bastava tão somente a gente descansar. Mas o cansaço do qual nós estamos vivendo, enfrentando e passando por ele, é um cansaço emocional, é um cansaço moral e um cansaço espiritual. E sabe, irmãos, em meio a esse cansaço, não basta tão somente para nós a gente tirar férias, porque até nas férias e voltando das férias, esse cansaço continua no nosso peito, no nosso coração e na nossa alma. Esse cansaço do qual nós estamos falando, não basta tão somente a nós mudarmos de lugar, mudarmos de cidade, mudarmos de contexto, porque esse cansaço continua preso na nossa alma, sabe?
Esse cansaço do qual nós estamos falando e lidando nessa noite, não é um cansaço com o qual você pode apaziguar a sua alma tão somente tomando remédios. Porque quando você esgotar todos os remédios e os comprimidos, o cansaço vai continuar na nossa alma. E sabe, irmão, você está comigo, diga amém? Essa verdade é tão importante, essa verdade é tão singular, e nós precisamos olhar para ela nessa noite com tanta seriedade, porque quando nós olhamos para essa realidade, por causa desse cansaço, por causa dessa fadiga, muitos estão desistindo da sua própria vida. Quantas pessoas que você conhece, jovens, cheio de futuro, cheio de realidades para a sua vida, estão tão cansados, estão tão fadigados, que desistem de tudo, querem largar tudo, querem dar um basta na sua vida. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, por não saber lidar com esse cansaço na alma, com essa fadiga, ceifaram a sua própria vida. E sabe, irmãos, esse cansaço, e por causa desse cansaço, muitos estão buscando e ainda continuam a buscar soluções, expectativas que não levam a lugar nenhum. Quantas pessoas agora, irmãos, estão com essa angústia na alma, estão com seu peito apertado, não estão sabendo lidar com a situação, com a circunstância, e para solucionar esse problema, tem talvez procurado num copo de bebida, no maço de cigarro, nos prazeres que essa vida pode oferecer, mas mesmo experimentando toda essa realidade, no fim das contas, o cansaço, a fadiga continua no mesmo lugar. Esse texto que está diante de nós nessa noite, esse texto tão precioso, esse texto tão lindo e tão maravilhoso, vai nos mostrar, irmãos, que existe um caminho, uma solução, uma resposta para aquilo que tem afadigado a nossa alma. E a resposta, a solução, é o Deus suficiente. Se você crê nisso, diga amém. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor. Considere as lições que esse texto tem para as nossas almas nessa noite. E a primeira coisa que eu quero considerar com você, e quero chamar a sua atenção, é que viver uma vida sem Deus é uma completa loucura. Vou repetir, irmãos. Viver uma vida sem Deus, nesse mundo complicado, nesse mundo difícil, nesse mundo que nos cansa, que nos fadiga, é uma completa loucura. Porque olhe comigo, por favor, mais uma vez o verso 25 e o verso 26. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Verso 26. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Perceba comigo, irmãos, por favor, que o profeta Isaías, ao chegar ao final da sua mensagem, de consolação, de conforto e de encorajamento para o povo de Deus que estava no cativeiro da Babilônia, ele quer deixar claro nessa última parte do seu livro, ou desse seu capítulo, que esse Deus, ele é extremamente incomparável. Isso se torna realidade para nós, meus irmãos, de um Deus extremamente incomparável. Porque em todo esse capítulo, Isaías mostrou para mim e para você que esse Deus é o único que pode consolar o coração daquele que está abatido. Diante da realidade do abatimento, da tristeza, diante da realidade da gente não saber lidar com os nossos próprios sentimentos, esse é o Deus que consola o seu povo, porque no verso 1, ele vai dizer para nós: consolai, consolai o seu povo, diz o Senhor dos exércitos. Mas Isaías quer deixar claro para o povo que esse Deus, ele é extremamente incomparável, porque ele é o Deus da glória, a glória de Deus.
aquilo que nós mais precisamos ansiar na nossa vida, mais precisamos desejar na nossa vida, mais precisamos buscar na nossa vida, está diante de nós, através desse Deus que Ele é suficiente e incomparável. Mas mais do que isso, irmãos, Isaías quer deixar claro para esse povo, que esse Deus que é incomparável, Ele é extremamente fiel, porque por mais que o povo de Israel fosse fiel, fosse levado para a Babilônia, esquecesse do seu Deus, Deus continuou sendo fiel. Pare para pensar, aqui uma nota de rodapé, olhe para a sua vida, quantos momentos de infidelidade nós já tivemos com Deus? Quantos momentos que nós esquecemos de Deus? Quantos momentos que nós, na nossa jornada, no nosso caminhar, às vezes a nossa vida estava boa, estava tudo dando certo, tudo do jeito que a gente quer, da forma que a gente esqueceu de Deus. Mas mesmo em meio a isso tudo, Ele continuou sendo fiel a nós, porque esse Deus, Ele é incomparável. E a primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite, irmãos, uma vida sem Deus é uma loucura, porque somos incapazes de lidar com essa vida sozinhos. Vou repetir para você. Uma vida sem Deus é loucura, porque nós somos incapazes de lidar com essa vida sozinhos. Porque olha o verso de número 30. O que esse versículo vai dizer para nós nessa noite? Os jovens fazem o que, irmão? Se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Uma das grandes verdades que a Bíblia que você carrega, que a Bíblia que eu carrego, que a Bíblia que nós meditamos e precisa orientar a nossa vida, nortear a nossa vida. Uma das verdades que ela diz para nós é que eu e você que estamos presentes aqui nessa noite somos extremamente fracos. Por mais que a gente tenha uma boa família, por mais que a gente tenha bons diplomas em casa, por mais que a gente carregue alguns canudos que a gente conquistou no nosso estudo, no nosso esforço, cada um de nós que se faz presente aqui é extremamente fraco. Sabe, irmãos, eu e você temos fraquezas físicas. Querendo você ou não, gostando você ou não, o tempo vai esculpindo na nossa face a marca da velhice. Você pode usar uma plástica, você pode fazer o que você quiser, mas uma hora ou outra, a fraqueza da velhice vai chegar para cada um de nós. Mas a Bíblia diz que nós somos fracos porque nós temos fraquezas morais. Quantas das vezes eu e você, de joelhos, falamos para Deus, prometemos para Deus, nunca mais cometer aquele erro, nunca mais repetir aquele pecado, prometemos de coração aberto, para tempos depois, a gente se pegar cometendo os mesmos, porque nós temos fraquezas morais. Mas nós, irmãos, temos fraquezas espirituais, porque por mais que a palavra de Deus revele para nós, que a gente precisa viver para Deus, que a gente precisa viver em comunhão com Deus, a gente busca qualquer outro Deus que não seja o Deus que tem cuidado de nós. Porque nós temos fraquezas espirituais. E sabe, irmãos, por mais ou mais capaz que está aqui entre nós nessa noite, balança os seus joelhos diante do luto. Por mais que você seja forte, quando o luto chega, os nossos joelhos começam a fraquejar. Sabe, irmãos, o mais forte entre nós sente medo diante daquilo que não consegue controlar. De repente nós nos vemos da realidade de acharmos que a gente controla todas as coisas. A gente guia a nossa agenda, a gente dita os nossos compromissos. Lá no trabalho está tudo certo porque você é uma pessoa organizada. Mas de repente tudo sai do controle porque a vida não é algo que eu e você podemos controlar. E quando sai do nosso controle, o medo invade o nosso coração, porque nós somos fracos. Mas mais do que isso, irmãos, o mais vigoroso entre nós nessa noite se assusta diante da tempestade.
Porque a Bíblia deixa claro para mim e para você que nós somos fracos. Nós somos fracos. E o princípio que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, por mais que a gente tenha essa percepção, por mais que a gente enxergue essa realidade, irmãos, eu e você temamos em viver e continuar vivendo uma vida como se Deus não existisse. Por mais que a gente saiba de tudo isso, irmãos, dia após dia, na prática, eu e você temos vivenciado a realidade de viver como se Deus ele não existisse. Por isso nós estamos com medo. Por isso nós estamos cansados. Salmista, capítulo 14, verso de número 1, ele vai dizer para nós uma verdade impressionante. Diz o que, irmãos? O insensato no seu não há Deus. E isso passa muito mais das palavras, isso vai para a prática, a gente demonstra no nosso dia a dia. Quem entendeu isso, diga amém. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você nessa noite, e quero muito a sua atenção, mesmo em meio à nossa fraqueza, irmãos, e incapacidade, esse Deus nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de cada um de nós. Mesmo que a gente seja fraco, mesmo que a gente seja incapaz, mesmo que a gente seja infiel, esse Deus não esqueceu. Ele nunca vai se esquecer de cada um de nós. Porque olha o verso de número 27, por favor, o que ele vai dizer para mim e para você. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Se você percebeu na leitura, eu tenho certeza que você está atento. O profeta está dizendo para nós, trocando em miúdos, que o povo está levantando uma queixa para Deus. Nós estamos na Babilônia. Já se passou um tempo desde o qual nós saímos da nossa terra, da nossa casa, e vivemos em cativeiro, numa terra idólatra, numa terra que não conhece a Deus. E aqui estamos enfrentando dificuldades, passando por problemas. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não fará justiça à causa do seu próprio povo? E quando nós trazemos isso para a nossa vida, para a nossa realidade, todos nós que estamos aqui, provavelmente em algum momento da nossa vida, já repetimos essas palavras. Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando na minha casa? Será que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando no meu trabalho? Será que Deus vai deixar que a pressão continue sobre mim? Onde está Deus na minha vida? Quantas das vezes eu e você, irmãos, questionamos a ação de Deus por nós e ao nosso favor? Por quê? Eu estou vivendo esse tempo tão difícil. Quando você regula uma coisa, outra coisa começa a desandar. Quando você acerta uma coisa, outra coisa começa a desandar. Quando você diz, agora está tudo no lugar, de repente tudo, mais uma vez sai do seu controle e nós dissemos, será que Deus não está vendo tudo isso? Mas o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é que, independente daquilo que você estiver passando, vivenciando nessa noite, entenda de uma vez que o seu Deus é maior do que o seu problema. Eu e você precisamos confiar, irmãos, dia após dia, em meio às nossas lutas, que o Deus do qual eu e você servimos é maior do que os nossos problemas. Porque se você voltar no verso de número 12, o profeta Isaías, ele vai começar a falar da grandeza de Deus. Ele vai dizer para nós que ele é aquele que mediu as águas com a concha da sua mão. Ele vai dizer para nós que esse Deus é aquele que mediu os céus a palmos. Ele vai dizer para mim e para você e trazer para o nosso coração que todas as nações do mundo, por mais que se achem fortes, poderosas, são para ele como um pingo que cai num balde. Porque o nosso Deus, ele é extremamente grande. Então,
Preste atenção, irmão. Como o seu problema pode ser maior do que o seu Deus? Como o seu problema pode ser maior daquele que tem cuidado da sua vida, tem sustentado você, tem guardado você e tem levado você a triunfar sobre todos eles? Sabe, irmãos, independente daquilo que você estiver enfrentando, Deus, o seu Deus, Ele nunca te abandonou. Olha o verso de número 26 mais uma vez comigo, por favor. Esse verso diz assim: levante os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de quê, irmãos? De estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. O verso de número 26 vai deixar claro para mim e para você que esse Deus é aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome. Os estudiosos vão dizer para nós que existem, pelo menos na Via Láctea, 400 bilhões de estrelas. Isaías está dizendo para mim e para você que Deus chama todas elas pelo... Como que Deus vai esquecer de você se Ele não esquece de nenhuma estrela? Como que Deus vai apagar você da memória dEle, do conceito dEle, do cuidado dEle, se Ele tem cuidado da sua própria criação? E sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse é o Deus que, em meio à dificuldade do povo, não esqueceu desse povo do Egito. Esse Deus é aquele que fez promessas, não para que todos ouvissem, mas no coração de José, que mesmo em meio a 2 anos de prisão, Deus não se esqueceu dele. Esse Deus foi capaz de abrir o mar, esse Deus foi capaz de parar o sol, tudo isso por causa do seu povo. Como Ele vai se esquecer de nós? Porque esse Deus, Ele nunca se esquece do seu povo. Em Lucas capítulo 12, Jesus olhando para aquele povo ansioso, para aquele povo cansado, para aquele povo perturbado por tantas leis, tanta religiosidade, tantas coisas que não tinham nada a ver com a verdade, Jesus vira para aquele povo e diz as seguintes palavras, Lucas capítulo 12, verso de número 6. Vamos juntos? Não se vendem 5 pardais por 2, entretanto, Deus não... Verso 7. Até... Não, vamos lá, vamos voltar. Até os cabelos da cabeça de vocês estão... Até o cabelo que caiu, irmão, que você não queria, estava... E Deus diz para o seu povo, não tema. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Se Deus é aquele que tem cuidado da natureza, se Deus é aquele que tem cuidado de coisas simples, que os nossos olhos conseguem observar, como Ele vai se esquecer de cada um de nós? Porque Deus é aquele que não se esquece do seu povo. Pergunto para você, fechando esse primeiro ponto, como viver nesse mundo e se esquecer de Deus? Como viver nesse mundo e não andar com Deus? Como viver nesse mundo e não se aproximar desse Deus? Porque esse Deus é aquele que não se esquece do seu povo. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Segundo ponto da nossa reflexão, irmãos. É a confiança nas promessas de Deus que renovam as forças do seu povo. Olha comigo, por favor, irmãos, o verso de número 28. O que ele vai dizer para nós? Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Verso de número 30. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Note comigo, irmãos, mais uma vez, por favor,
para o texto que está na sua Bíblia, que ao encerrar essa mensagem de consolo, de encorajamento para o povo de Deus, Isaías quer deixar claro e evidente para todos eles e também para todos nós uma frase que a gente precisa colocar na parede da nossa casa. E a frase tão importante que ele quer fixar na mente do povo de Deus é a seguinte: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Repete comigo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Durante essa semana, irmãos, o grande questionamento que eu fiz para o meu coração enquanto procurava preparar essa mensagem era o seguinte: o que será esperar no Senhor? O que significa esse esperar no Senhor? O que Isaías quer dizer para esse povo? O que Isaías quer dizer para nós sobre a realidade de esperar no Senhor para ter as nossas forças sendo renovadas? E a primeira lição que eu quero enfatizar com você nessa noite: esperar no Senhor é saber que Ele, e não o outro, nos fortalece e capacita a enfrentar os desafios da vida. Esperar no Senhor é saber que Ele, e não outro, nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios desta vida. Em Efésios capítulo 6, verso de número 10, o apóstolo Paulo, abrindo a sua sessão sobre batalha espiritual, para mostrar para nós que nós enfrentamos uma luta nesse mundo que não é contra a carne, que não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mostrando para mim e para você que a nossa luta não é contra a nossa esposa. A nossa luta não é contra o nosso patrão. A nossa luta não é contra aquele que tem desavença conosco, mas a nossa luta ela é espiritual. E por termos essa luta e termos que enfrentar isso em nossa vida e nossa jornada, ele diz para nós no capítulo 6, verso de número 10, fortalecei-vos no e na força do seu, porque é só se fortalecendo no Senhor que a gente consegue enfrentar as lutas dessa vida. Mas, irmãos, esperar no Senhor é olharmos juntos para a vida de Paulo. Porque Paulo, em meio a tantas circunstâncias que ele vivenciou na sua vida, ser preso, ser açoitado, ser levado a julgamento, ser tão confrontado com coisas difíceis na sua vida, ao escrever a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz para nós verdades preciosas, porque ele vai dizer assim para nós: aprendi o segredo de viver contente. Posso ter fartura e posso passar também necessidade. Porque posso todas as coisas. Esperar no Senhor, irmãos, é ter a convicção de que, independente daquilo que a gente vai enfrentar, existe um Deus que nos fortalece. Isso é esperar no Senhor. Mas a última lição para nós nessa noite: esperar no Senhor. Grave isso. Se você não prestou atenção em nada desse sermão, grave isso em nome de Jesus. Esperar no Senhor é trocar de fardo com Jesus. É isso, irmãos. Esperar no Senhor é trocar de fardo com Jesus. Quer ver? Mateus capítulo 11. Verso de número 28, ou a partir do verso de número 28. Vamos juntos mais uma vez? Venham a mim. Até aí. Para quem que é o convite? Para aquele que está bem? Para aquele que acha que é muito forte? Para aquele que acha que é muito capaz? Para aquele que acha que é dotado de muita capacidade? Não. O convite de Jesus é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ele vai dizer para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados, e eu, e não outro, vos aliviarei. Verso de número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde e vocês acharão descanso para a nossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu
o meu fardo é leve. A imagem que Jesus está trazendo para nós é a seguinte: para que se arasse a terra, colocava-se sobre o boi, e geralmente sobre 2 bois, uma canga. E mediante essa canga, ou aquilo que nós chamamos, Jesus está chamando de jugo, esse boi ia arando a terra, preparando para ser cultivado. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: esse jugo, essa canga que vocês estão carregando, está pesada demais. Esse jugo que vocês estão levando nessa vida, na jornada da vida, está pesado demais porque vocês estão cansados e sobrecarregados. Mas eu tenho uma proposta para vocês. Troca de jugo comigo. Tira esse jugo que você tem carregado até agora e carrega o meu jugo, que ele é leve e suave. Mas o mais maravilhoso de tudo nessa troca de jugo é que aquele que vai nos acompanhar não é um boi, não é um bicho qualquer, mas é o próprio Jesus. O convite de Jesus é que eu e você andamos por esse mundo, ou andemos por esse mundo, carregando um jugo leve e suave na companhia dele. E a escolha está diante de nós, irmãos. Continuarmos a viver cansados, buscando respostas para o nosso coração em coisas que não fazem nenhum sentido, ou nessa noite nos entregarmos para Jesus, deixar que Ele tire esse fardo pesado das nossas costas e vivermos uma vida leve, vivermos uma vida completa, vivermos uma vida preenchida e vivermos uma vida completamente diferente, porque nós estamos diante do Deus que Ele é suficiente, o Deus suficiente. Eu quero terminar, irmãos, com 3 aplicações para o nosso coração. Olhe para a sua vida nesse momento e faça a seguinte pergunta: por que eu estou tão cansado? Por que eu estou tão sobrecarregado? Por que eu estou tão fadigado? Mas a segunda coisa: onde você e eu temos buscado forças para vencer as nossas dificuldades? Onde eu e você temos colocado a nossa esperança para vencer e vivenciar os desafios que esse mundo vai continuar apresentando para cada um de nós? Em último lugar, até quando você vai viver sem Deus? Até quando você vai viver sem Jesus? Porque Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Para tudo aquilo que nós precisamos. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez, irmãos, a melhor oração que a gente possa fazer nessa noite é a seguinte: Senhor, de fato a vida está dura, difícil e complicada. A cada dia que passa, os fardos estão se tornando pesados. Já busquei respostas, ó Deus, na minha vida em várias coisas, em várias realidades, mas nenhuma delas trouxe paz para a minha alma. Nenhuma delas trouxe satisfação para o meu ser. Nenhuma delas trouxe aquilo que eu precisava, que é uma paz que excede todo entendimento. Mas nessa noite, eu entendi que Jesus é suficiente para mim. Eu entendi que Jesus é aquele que perdoa os meus pecados. Eu entendi que Jesus é aquele que fortalece a minha alma. Eu entendi que Jesus é aquele que pode solucionar todas as misérias do meu coração. E nessa noite eu quero me entregar para Ti, Jesus, reconhecendo o Senhor como o único e salvador da minha vida. Se você concorda com essa oração e quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome. Fortalece o coração de cada um de nós, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a vencer, ó Deus, os desafios dessa vida confiando no Senhor. Que cada vida que se entregou para o Senhor nessa noite, que teu Espírito, Deus, possa recair sobre ela. Que teu Espírito possa enchê-la, que teu Espírito possa capacitá-la
Que ela, Deus, leve essa decisão a sério, ó Deus, e faça uma aliança contigo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que nós vivenciamos aqui nessa noite. Louvado e engrandecido seja o seu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.